Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Com a presença de Deus, iniciaremos a 23ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Presente. Matheus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido agora o nobre vereador Fernando Duarte para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos acompanha via Facebook. Boa noite a todos vocês. E hoje, em especial, eu venho trazer 3 palavras, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, mas como já dissemos em outras sessões, dias melhores virão. E, se Deus quiser, pelo que parece, as coisas estão começando a melhorar. E hoje quero trazer 3 palavras para vocês que possam nos dar esperança. E eu queria falar com você que está nos acompanhando. Você se sente desanimado, sem esperança? Muitas vezes os problemas tiram a esperança, mas a Bíblia tem palavras de encorajamento para você. Deus não falha. Em Romanos 5, de 3 a 5, nos diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ninguém gosta de passar por dificuldades, mas até nos momentos mais difíceis, Deus nos ajuda a ter vitória. O amor de Deus nunca falha. Em Romanos 8, do 31 ao 32, diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Finalizando, Deus quer lhe ajudar e abençoar. Deus oferece a vida eterna e restauração ainda nesta vida. Ele lhe ama e quer mudar a sua vida. O futuro é maravilhoso. Em Coríntios 2, 4, do 16 ao 17, nos diz: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos agora podem ser grandes, mas a eternidade é maior. Os problemas não vão durar para sempre. Você tem um futuro junto de Deus, sem mais dor nem sofrimento. Não desista. Encontre esperança em Jesus Cristo. Esta é para nós a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, e artigo 63, inciso 3 do regimento interno, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. A ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 21/7, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e se forem contrários queiram se levantar. Está aprovada também. Ofícios recebido do Poder Executivo. Ofício 126 de 2020. Encaminho-lhe o balancete da Receita e Despesas referente ao mês de junho de 2020. Ofício 127 de 2020.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, artigo 32, parágrafo 1º, solicito a prorrogação de prazo por igual período para esclarecimentos referente ao requerimento 97 de 2020, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, protocolado nesta Prefeitura Municipal no dia 8 de julho de 2020. Ofício 128 de 2020. Face ao requerimento 98 de 2020, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, onde solicita que seja prorrogado o prazo para regularização de construções irregulares e clandestinas, informo-lhe que, de acordo com o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar Municipal, número 3 de 2019, de 22 de março de 2019, prevê o prazo de 365 dias da data da sua publicação para a regularização das construções irregulares e clandestinas existentes no município de Salto de Pirapora. Prazo este que pode ser prorrogado por 180 dias, através de decreto do prefeito municipal. No entanto, a prorrogação somente se justifica por interesse público, devidamente comprovado, assim o interesse dos munícipes alegado pelo nobre vereador deve ser demonstrado e encaminhado às secretarias de governo e de planejamento para análise e fundamentação do decreto pretendido, a fim de que seja cumprida a finalidade da lei em tratativa. Ofício 129 de 2020. Joel da Viadade, prefeito municipal de Salto de Pirapora, em resposta ao requerimento 99 de 2020, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, vem a presença de Vossa Excelência e dignos pares esclarecer que as contratações para os cargos em comissão que exercem atividade de chefia na Secretaria de Cultura, Turismo e Transporte são autorizadas pela ressalva prevista no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, e referidos servidores não serão exonerados pela atual administração pública municipal, pois, ao contrário das considerações tecidas do requerimento, os serviços das 3 repartições públicas não estão paralisados e, sim, as atividades culturais, aulas, entretenimento vem adotando a forma remota, transmissões feitas por redes sociais e internet, conforme comprovam relatórios em anexo e que se justificam pelas regras de isolamento social. Ofício 130 de 2020. Face ao requerimento 100 de 2020, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, onde solicita que notifique o proprietário do terreno situado à rua Alberto Antunes de Oliveira, ao lado do número 65, no Jardim Santa Maria, para que proceda a limpeza do local. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor responsável para notificar o proprietário o mais breve possível. Ofício 131 de 2020. Face ao requerimento 101 de 2020, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, onde solicita que notifique o proprietário para que efetue a limpeza de entulho e lixo no terreno situado na rua José Rodrigues Fernandes, 148, no Jardim Cachoeira. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente para as devidas providências. Ofício 132 de 2020. Face ao requerimento número 102 de 2020, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita manutenção e patrolagem na Rua dos Cafeeiros, bairro Quintas de Pirapora. Informa-lhe que o setor competente realizou recentemente as devidas manutenções no referido bairro. Ofício 133 de 2020. Face ao requerimento 103 de 2020, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita a poda da árvore situada na rua Pedro Pires de Melo, altura do número 1552, informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente para as devidas providências necessárias. Ofício 134 de 2020. Face ao requerimento 104 de 2020, de vossa autoria, onde solicita medidas imediatas e em caráter de urgência para solicitar o problema de mau cheiro de esgoto que vem
afligindo os moradores do conjunto habitacional José Hermílio de Moraes. Informa-lhe que, em contato com a Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, empresa responsável pelo município, a mesma nos informou que tinha ciência do problema citado e já tomou as devidas providências solucionando o problema. No entanto, a solicitação será encaminhada ao setor competente para que haja acompanhamento do serviço realizado. Ofício 135 de 2020. Faça o requerimento 105 de 2020 de vossa autoria, onde solicita que seja solucionado o tráfego de ônibus da aviação São João entre a área central do município e os bairros rurais, que atualmente permanecem fora de operação desde o início da pandemia de Covid-19. Informa-lhe ao nobre vereador que, em contato com o Grupo São João, segue anexo, a mesma nos informou que as linhas da área urbana paulistano, Campo Largo, retornou às suas atividades no dia 16 de julho de 2020 e que, devido à baixa demanda de passageiros nas linhas rurais, ainda não tem previsão de retorno. Requerimento 110 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, efetue a instalação de iluminação pública na rua Palmeiras, altura do número 310, bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. Os moradores do local reclamam da insegurança ante o risco de assaltos e acidentes, principalmente com os estudantes que chegam tarde da escola em meio à escuridão. Solicito que esta medida seja executada em tempo adequado. Sala das Sessões, 23 de julho de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 110, 2020, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 111 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, determine a pintura das lombadas ao longo da rua Honório de Almeida Barros, no bairro Terras de São João. Justificativa. Os sustos e acidentes são frequentes, devido à não percepção da existência de lombadas nesta via, onde os motoristas ora brecam repentinamente, ora passam direto saltando os redutores, em ambos os casos colocando a insegurança de todos em risco. Requeiro que esta medida seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 23 de julho de 2020, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 111, 2020, de autoria da vereadora Cleide, da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 112 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo que determine o setor competente contatar a empresa Votorantim Cimentos, Votoran, para que corte os pés de eucaliptos recentemente queimados na área dos fundos do conjunto habitacional José Hermílio de Moraes, bem como instalar cerca que impeçam o acesso da área e despejo de lixo e entulho. Justificativa. Conforme as fotos em anexo, algumas árvores tiveram suas bases queimadas e correm o risco de cair sobre o telhado das casas. Também demonstrando o acúmulo de lixo e entulho, que atrai insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde de todos, principalmente crianças e idosos. Portanto, requer que medidas sejam postas em prática no menor tempo adequado. Sala das Sessões, 27 de julho de 2020, Sidney de Jesus dos Santos, vereador.
Requerimento número 112 de 2020, de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 113 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Hélio Rossi. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para reiterar novamente ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de pontos de iluminação pública nos seguintes locais: Rua Antônia Dionila Fonte Silva, Parque Pirapora. Rua dos Eucaliptos, próximo ao número 28, de frente à igreja. São Judas Tadeu, Quintas de Pirapora. Rua Pedro Lemes dos Santos, próximo à esquina com a Rua Vicente Ferreira dos Santos, no centro. Justificativa: os pontos de iluminação solicitados atenuarão riscos de assaltos, bem como de acidentes causados pela escuridão que predomina nos locais citados. Desta forma, requer que esta medida seja posta em prática em prazo adequado. Sala das Sessões, 23 de julho de 2020, Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 113 de 2020, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 114 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Matheus Marum de Campos. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a formulação de projeto de lei ou decreto que trate e regulamente ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotados durante o estado de calamidade pública. Justificativa: como se tem conhecimento, foi aprovado recentemente ou sancionado pelo Presidente da República o projeto de lei número 1075 de 2020, convertido na lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Referida lei destina um total de 3 bilhões de reais em subsídios aos estados, Distrito Federal, municípios, para serem utilizados em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. As ações solicitadas permitem que Salto de Pirapora receba os valores do governo federal e implante os programas definidos na lei. Ainda define as responsabilidades do município na captação e utilização do recurso, além de criar um grupo de trabalho para acompanhamento e futura fiscalização, a fim de dar transparência a todo o procedimento. É certo que uma série de ações ainda são necessárias para se colocar em prática a lei Aldir Blanc. Contudo, o município de Salto de Pirapora sai na frente com a criação da lei específica ou decreto para a regulamentação da matéria que auxiliará o setor artístico e cultural de Salto de Pirapora, sem sombra de dúvidas, um dos mais afetados pela pandemia enfrentada. No intuito estrito de colaborar com a formatação no processo, segue em anexo modelo de projeto de lei no molde já aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Sorocaba, anexo 1. Modelo de decreto executivo no molde já publicado recentemente pela Prefeitura Municipal de São Paulo, anexo 2. Desta forma, requer que ações sugeridas sejam tomadas com a rapidez que o tema requer. Sala das Sessões, 23 de julho de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador. Requerimento número 114, 2020, de minha autoria, está em discussão. Senhores vereadores, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo site da Câmara, pelo Facebook da Câmara
Faço esse requerimento hoje, acompanhado outros municípios, e tenho visto que muitos deles não perderam tempo em regulamentar esse benefício que o governo federal está oferecendo para os artistas dos municípios. Nós sabemos que a pandemia afetou diversas classes, e a classe artística, por conta de acabar com todos os eventos que tinham sido programados, desde os cantores, artistas em geral, palhaços e etc., que ficaram sem emprego, estão vivendo com muita dificuldade. A gente tem escutado muitos relatos de artistas aqui da cidade que estão com muitas dificuldades, até tentam promover lives, e cada um tem se virado aí como pode. Mas o governo federal aprovou esse benefício, né? A Câmara aprovou esse benefício, e aqui, através do meu requerimento, eu peço para que o prefeito regulamente essa lei federal em nosso município, para que os nossos artistas locais tenham direito ao acesso a esse recurso, né? Porque, diferentemente do benefício que é pago pela Caixa, esse é pago pela Prefeitura. Então, o governo federal passa o recurso para a Prefeitura, e a Prefeitura é que paga os artistas. E é esse benefício que nós estamos querendo que o mais rápido possível a Prefeitura regulamente, para que mais rápido possível os nossos artistas possam receber. Também tive conhecimento hoje que foi aprovado na Câmara também um benefício específico aos feirantes. Aqui no nosso município, como a grande maioria das pessoas tem visto aos sábados, a nossa feira ainda não foi autorizada a funcionar novamente pela Prefeitura. Então, muito em breve, ainda não tenho mais detalhes de como ficou a regulamentação desta lei para que os feirantes recebam esse benefício, mas também é mais uma classe que logo, logo vai ter direito a esse benefício para ajudar no custeio das famílias que estão sofrendo com a pandemia. Tá certo? Vereadores, obrigado pela atenção, e o requerimento continua em discussão. Senhor presidente, queria fazer uma pergunta. Vereador Fernando Duarte primeiro, depois o vereador Careca. Boa noite novamente, senhor presidente, pessoal que nos acompanha. Como todos sabem, eu trabalho na Secretaria de Cultura, e já fazem algumas semanas, umas 3 semanas, que eu estou acompanhando a responsável lá do setor, Graziele Almeida, que está à frente da secretaria, no qual hoje, sabendo desse questionamento, e muitas vezes sabendo da demora, às vezes das secretarias em responder, mas da próprio gabinete do prefeito em nos encaminhar as respostas dos requerimentos, solicitei a ela uma resposta para essa questão, que eu já estava por dentro de algumas das informações, mas pedi para que ela me passasse essa resposta, né, por escrito, e ela, até o final da tarde, ela me passou, e eu queria fazer a leitura agora para que eu passe, né, não só a minha fala, mas a fala dela, responsável pelo setor, do que até agora, até os dias de hoje, tá. Mas eu queria já antecipar, senhor presidente, e vereadores também, que um dos pontos mais importantes em relação a essa lei é o cadastramento. É por isso que a Secretaria de Cultura abriu aquele cadastramento, para que nós possamos conhecer todos os artistas da nossa cidade. Então, e até agora foram muito poucos os que fizeram esse cadastramento. Conhecemos vários, eu conheço vários que ainda não fizeram, então eu peço, por favor, para que a gente possa utilizar realmente essa verba que vem, e que eles, não nós, mas eles possam utilizar esse recurso, né? E aqui eu queria ler, então, a resposta que ela mandou para a gente, né? Que ela mesma colocou, então eu queria ler, queria pedir licença, senhor presidente, para poder ler. Compõe o grupo Novos Trilhos, grupo este que reúne todos os gestores culturais da região metropolitana de Sorocaba, gestores que se uniram para debater a criação de ações emergenciais para a cultura, que culminou na aprovação da Lei 14.017, 2020, denominada Lei Aldir Blanc, de emergência da cultura, que prevê o repasse de 3 milhões do Fundo Nacional de Cultura, União para os estados e municípios, com o intuito que esses recursos sejam descentralizados e cheguem às mãos dos artistas.
da cultura para a cultura, estando agora em processo de regularização para recebermos esse repasse federal que irá beneficiar os artistas da nossa cidade, que tiveram seus trabalhos interrompidos obriamente e sem previsão de retorno, colocando estes trabalhadores em uma situação frágil na luta pela sobrevivência. A Prefeitura de Salto de Pirapora, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu um cadastro de mapeamento, que é o cadastro que eu acabei de citar, o cadastro cultural de artistas e profissionais de cultura e de espaços artísticos e culturais. Com a realização do cadastro, um primeiro objetivo é mapear quem são os profissionais da nossa cidade e também fortalecer e preparar o setor de cultura para o recebimento do auxílio emergencial da cultura decorrente da Lei Aldir Blanc. O cadastro servirá para registrar a diversidade das expressões culturais do município, mapeando e tornando visível a atuação artística e cultural dos agentes da cultura da cidade, além de subsidiar informações para a geração de indicadores culturais em Salto de Pirapora. As informações compiladas são fundamentais para o gestor público estruturar futuras ações culturais. Nesse sentido, estou tomando todas as medidas sugeridas até o momento por todos os setores competentes e em diversas esferas, municipais, estaduais e federais. Já temos o modelo do decreto pronto, mas seguindo as orientações do Estado, estamos aguardando que saiam as regulamentações da lei para que seja emitido o mesmo. Tendo em vista que muitas são as dúvidas que permeiam entre todos os gestores, tanto culturais como jurídico e financeiro de todo o país. Ressalvo que o repasse para o nosso município já está provisionado junto ao Fundo Nacional de Cultura, União, não implicando a criação do decreto e lei para que seja feito o repasse. Todas as medidas necessárias já foram tomadas por essa secretaria, juntamente com o prefeito, Secretaria de Negócios Jurídicos e Finanças. Graziela Almeida, Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Então, novamente, senhor presidente, eu peço que quem puder divulgar, o pessoal que está nos acompanhando aí, pedir, por favor, os artistas da nossa cidade que façam um cadastro. Eu coloquei o link já aí também na nossa live. Então, o pessoal pode acessar aí. A Graziele também está explicando certinho o porquê e como pode ser feito certinho esse cadastro. Espero ter colaborado com as informações. Boa noite a todos. Vereador Clodoaldo. Boa noite, presidente, os que nos acompanham online, os vereadores, vereadora. Então, eu queria primeiro parabenizar você por esse requerimento e querer que saia do papel, né? Porque também não adianta nada estar no papel aqui e as pessoas competentes não realizarem esse requerimento aqui. Porque, primeiro, que parabéns, né? Como você colocou no requerimento aqui, para atender os nossos artistas aqui da cidade. Só que não podemos esquecer que temos os donos de bares, as lojinhas, que nós temos muitas aqui, né? Todas fechadas, todos com meia porta, alguns, para que sejam vistos eles também, que sejam o Poder Executivo aí, faça alguma coisa para que ajudem eles também. Porque, na verdade, quando é para cobrar, nós temos os fiscais. Agora, quando é para ajudar, não tem ninguém para ir lá e dar uma atenção para eles. Mas parabéns pelo requerimento, presidente. Boa noite. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Senhor presidente, peço licença. Vereador Sidney. Queria parabenizar pelo requerimento e o Fernando pelo espanamento. E falar, referente a esse requerimento, aproveitar a oportunidade para falar da resposta que o Poder Executivo, juntamente com o setor da cultura, com a Secretaria de Cultura, respondeu ao meu requerimento, dizendo que o setor da cultura não parou a momento algum. Eu discordo, né? Se eu estiver errado, o Fernando me corrige, que trabalha lá no setor da cultura. Desde o início da pandemia, o setor ficou parado os 3 meses. Não teve nenhum trabalho feito pelo setor da cultura. Então, eu discordo da resposta que eles deram no ofício aí, na resposta do meu requerimento, falando que trabalhou
através de rede social, através de algum site, fazendo uns trabalhos à distância. E eu discordo disso, porque a partir do momento do primeiro decreto, já foi afastado, o setor da cultura já ficou paralisado por causa de evitar aglomerações. Então, não vi nenhuma divulgação também referente aos trabalhos feitos pela cultura, e a gente vem acompanhando todos os setores, principalmente para você ver que tem o de educação, a gente até compartilhou o trabalho da educação, que foi colocado, o setor também da assistência social, né? Então, você vê que o da cultura não foi nada divulgado, então, sinal que não foi feito nenhum trabalho. Agora, vim fazer uma resposta do meu requerimento, falando que estava trabalhando, o setor da cultura estava funcionando, eu discordo. Entendeu? Que eu não vi nenhum trabalho sendo feito. É isso, boa noite. Perfeito, vereador Sidney. Senhores vereadores, requerimento continua em discussão. Só para complementar também, pegando o gancho aí do que o vereador Sidney falou, também não vi nenhum tipo de publicação, né? Nenhuma publicidade grande sendo feita pela Secretaria de Cultura, nem pela Prefeitura. Se foi feito de maneira discreta, um benefício que pode ajudar tantos artistas, tantas pessoas, e não ter recebido do governo municipal a atenção que ele merece, né? Tenho certeza que muitas pessoas que estão necessitadas desse auxílio não conseguiram o auxílio emergencial da Caixa, podem ter acesso a esse auxílio pela cultura e estão sendo prejudicadas pela falta de eficiência da nossa prefeitura. Mas o requerimento vem justamente nesse intuito, de que eles nos respondam aqui o que tem sido feito, né, pelo setor nesse sentido, e lembrar que a lei que foi aprovada pelo governo federal é uma lei específica para o setor da cultura. Então é por isso que hoje aqui nesse requerimento eu trato apenas dos artistas, porque essa lei trata apenas do setor da cultura, tá certo? Senhores vereadores, alguém gostaria de falar mais alguma coisa referente a esse requerimento? Sim, senhor presidente. Vereador Fernando. Para não ficar como eu não tive nenhuma fala em relação ao tanto a fala do vereador Ney, como a própria do presidente, eu como funcionário, né, não tenho nenhuma chefia dentro do setor, mas como vereador e o olhar ali dentro da cultura, vocês mesmos vereadores podem comprovar. Muitas das vezes eu solicitei, desde o início, desde 2017, muitas coisas para o setor, apontei sobre funcionarismo também, nunca foi feito nenhum tipo de mudança, de investimento. O prédio da secretaria hoje não teve nenhum tipo de melhora. A única coisa, e isso tem os meus requerimentos que eu posso comprovar, que eu solicitei diretamente para o prefeito, a única coisa que a gente conseguiu lá foi rampas de acessibilidade, que na verdade foi uma boa vontade realmente do responsável pelos trabalhos prediais da prefeitura, e eu solicitei, ele atendeu, vendo da necessidade, mas não foi pela vontade ou atitude do prefeito. Então, desde 2017, eu sempre fui apontando esses problemas que vem acontecendo na Secretaria de Cultura. Agora, eu não vou falar pelo prefeito, né? Como o vereador Ney falou que não viu, o vereador o presidente também não verificou. Então, eu não vou falar pelo setor, porque eu não sou responsável pelo setor, né? Quando eu estou ali dentro, eu sou subordinado, existem os responsáveis pelo setor, existe o prefeito que responde diretamente àquele setor, que eu posso testemunhar que até hoje não foi feito nenhum tipo de investimento naquele lugar. Tanto que todas as coisas que a gente requereu ou muitas vezes solicitou, só foi feito porque aquele prédio ainda é um prédio da divisão na Secretaria de Educação, e como estava dentro algumas coisas que eram feitas nos prédios da educação, feita licitação para algumas melhorias, e ali então, por nossa sorte, foi feito algumas coisas.
Mas agora, com essa pandemia, com essa paralisação realmente das atividades lá dentro, o prédio está de novo às bombas, entendeu? E tanto que a própria biblioteca a gente não conseguiu voltar porque realmente não tivemos ordem para que ela pudesse retornar. A biblioteca era uma coisa que poderia voltar, trabalhando como os comércios também estão trabalhando, realmente atender uma pessoa por vez. Então, para que não fique nenhuma, ou falte alguma fala minha, e também eu não vou falar pelo prefeito ou pelos responsáveis do setor, porque ali eu não sou responsável pelo setor, mas sim, eu queria deixar aqui registrado, e eu já tenho também registrado pelos meus requerimentos, todas as solicitações. Agora, é incrível você ter esse olhar ali do legislativo dentro do setor, e o prefeito, desde 2017, nunca fez nada. Então, eu queria deixar bem claro essa minha posição e a minha visão ali dentro também. Obrigado. Perfeito, vereador Fernando. Mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Bom, senhores vereadores, então o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 115 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Matheus Marum de Campos. Requeira a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para reiterar ao Poder Executivo, uma vez mais, através do setor competente, ações que retomem e solucionem o tráfego de ônibus da aviação São João entre a área central do município e os bairros rurais, que atualmente permanecem fora de operação desde o início da pandemia de Covid-19. Justificativa. Mais uma vez, como tem sido o modo da Prefeitura se esquivar do problema, na resposta via ofício número 135 de 2020, do Gabinete do Prefeito, ao requerimento número 105 de 2020, desta Casa de Leis, a responsabilidade da solução é transferida integralmente à empresa de ônibus que presta serviço em Salto de Pirapora. Ainda parece ser necessário fazer o Poder Executivo saber que tal resposta, que não resolve em nada o problema dos cidadãos, é amplamente conhecida por todos, visto ser o único tipo de argumento utilizado em todas as vezes que problemas semelhantes são levantados. As questões continuam sendo: até quando a Prefeitura vai continuar ignorando o grande transtorno que a falta de transporte público tem infligido aos moradores das áreas rurais do município? Até quando a Prefeitura vai se manter inerte, paralisada, inativa, sem buscar alternativas, mesmo que provisórias, para resolver tão grave problema? Desta forma, requeiro que ações sejam tomadas com a rapidez que o tema requer. Sala das Sessões, 24 de junho de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador. Senhores vereadores, requerimento 115 de 2020, de minha autoria, está em discussão. E eu já gostaria de dizer que, puxando um pouquinho pelo que nós acabamos de discutir no requerimento referente ao benefício para os artistas, é que é cada vez mais evidente que quem não gosta de cultura, quem não tem cultura, não investe em cultura. Quem não tem educação, não gosta de educação, não investe na educação. E quem nunca precisou de ônibus, quem nunca precisou de transporte coletivo, não investe em transporte coletivo. E a população tem sofrido bastante, a gente tem recebido reclamações, um bombardeio de reclamações, há semanas já, o pessoal das áreas rurais sem transporte nenhum. Isso é um absurdo. E a Prefeitura, fiz um requerimento 2 sessões atrás para a Prefeitura dar um caminho, dar uma solução para esse problema, e simplesmente ela perguntou para a empresa São João por que não estava sendo feito o transporte das áreas rurais. Se eu quisesse saber só o motivo, eu teria ligado direto lá na empresa e perguntado. Mas não é, isso aí eu já sei. Isso aí todo mundo sabe, que desde o início da pandemia parou, tem poucas pessoas e tudo mais. Só que agora as coisas começaram a voltar ao normal. Muitas pessoas estão vindo para a cidade até para procurar tratamento, né? E a Prefeitura continua agindo como se nada tivesse acontecido, como se as coisas tivessem permanecido
como 3 meses atrás, e não dá nenhuma solução para esse problema. Então, eu sei que poucas pessoas lá na prefeitura têm costume de andar de ônibus, têm necessidade de andar de ônibus, porque muita gente lá ganha bem e tem seu carro próprio. Mas é muito importante a gente fazer aqui um exercício e relembrar a todos eles que existem muitas pessoas das áreas rurais que dependem do transporte coletivo. Depende para trabalhar, né? Depende para fazer tratamento médico, depende para fazer suas compras, né, da sua comida de todo mês. Então, é importante que a prefeitura mostre o mínimo de preocupação com essas pessoas, porque até o presente momento a gente só vem sendo ignorado. E aí eu falo, esse requerimento, eu moro aqui no centro. Eu não estou fazendo requerimento para mim. Quando a prefeitura não toma providência do que eu estou pedindo, tem que entender que não está me prejudicando. Não está fazendo isso para me prejudicar, mas está prejudicando todas as pessoas que moram nas áreas rurais. Então a gente tem que parar um pouquinho de picuinha, parar um pouquinho de politicagem e olhar para as pessoas, olhar para a necessidade das pessoas que moram nas áreas rurais, que estão passando apertados sem transporte, e procurar buscar uma solução eficaz. Porque até o momento a gente só vê blá 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 e solução que é bom, nada. Tá certo? Senhores vereadores, desculpe o desabafo, mas esse é o requerimento e ele continua em discussão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Relembrar, eu estou reiterando o requerimento que eu já fiz, porque a resposta que eu recebi do primeiro requerimento nem dá para considerar uma resposta. Basicamente, ignoraram os questionamentos que foram feitos. Enfim, se a resposta continuar com a mesma qualidade, né, ou falta de qualidade, a gente vai elaborar uma representação para o Ministério Público para procurar uma solução mais eficaz. Tá certo? Ninguém mais tem nada a acrescentar? Então, o requerimento está em votação. Os que permaneçam como estão, caso queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Ninguém vai fazer uso da palavra hoje? Podemos dar continuidade, então? Perfeito. Passamos, então, à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia. Como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 23ª sessão ordinária, informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria. Agradeço a presença de todos os internautas, daqueles que nos acompanharam. Agradeço a todos os vereadores, equipe da Câmara que tem colaborado para as transmissões. Tenham todos uma boa noite, se cuidem, usem máscara e fiquem com Deus. Boa noite a todos.